Conta os Vamos lá. perrengues aí. Olha, vou contar um perrengue no Egito. O que aconteceu? A primeira vez que eu fui ao Egito, eu fui conhecer o Cairo e eu tinha o sonho de Nas conhecer... pirâmides. De fazer as pirâmides e que tinha o sonho de conhecer, de subir o Monte Sinai. Só que, assim, eu tinha muita preguiça de academia. Eu fazia personal em casa, aquelas coisas mais fisioterapia que treino. E aí eu falei, Vamos não. explicar o Monte Sinai? Explica O um Monte pouquinho. Sinai Isso. foi o monte onde o Moisés Moisés recebeu as tábuas recebeu. dos 10 Isso, mandamentos. perfeito. E a gente ia fazer do Egito para Israel a travessia do Mar Vermelho. Mas a gente faria isso terrestre, né? E a gente tem no Egito uma questão muito... E foi aí que eu conheci o Yuri. O Yuri começou a me treinar e treinar minha mãe Sim. aqui na época na Vitality Foi. pra fazer a subida do Monte Sinai, porque são 7 quilômetros pra subir, mais 750 degraus, mais 7 quilômetros pra descer e 750 degraus. Tem então, fotos se aí você depois, tem? tem, Depois a gente se mostra você aí. não consegue, e é assim, e é trilha de pedra mesmo, e é à noite, Diz que é difícil, né? É São bem pedras difícil. soltas. é bem difícil, é escuro, você tem que levar lanterna. É um lugar que ele é liderado pelos beduínos, né? Que são os nômades, são os homens que moram no deserto. Uhum. E então eles têm regras próprias, enfim. Melhor não almoçar com eles, né? O que acontece? Lá no Egito, a gente tem um problema de saneamento básico. Então você tem que tomar muito cuidado com a água que você vai beber. Sim, aonde você vai comer lá também. Onde você vai comer. Eu nem ia falar disso, mas você já entrou, Mas eu vou te vamos lá. contar um perrengue em relação a isso. Tá. E aí eu falei com minha mãe, não tô cansada de levar grupo só de idosos, vou levar um grupo de jovens pra gente testar, pra ver como é a dinâmica com os jovens. Eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai subir o Sinai e tal. E aí fiz um grupo de uma média de 30, 35 anos. E aí eu falei, vambora. E todo mundo se preparando pra subir no Sinai e tal. E aí, gente, eu falei com o pessoal, olha, saindo do Brasil, já leva uma garrafinha de água dentro da bolsa pra você pelo menos escovar os dentes chegando lá. E lá você tem que tomar água de marca internacional. Então, a nossa agente já prepara toda a água que você vai tomar, já vai no ônibus, o guia já prepara tudo e tal. E aí, a gente recomenda não comer alimentos crus, como fruta, legume, a não ser que a fruta esteja caramelizada, que é algo que eles comem muito, aquela... Uma calda. Com calda. Até porque, como eles têm pouca fruta, eles acabam caramelizando para elas durarem mais tempo, né? Assim, tomate, cenoura crua, alface, essas coisas a gente não indica lavar, comer, porque a gente não sabe qual foi a água que foi lavada. E eu falando isso pros meninos, e tinha uns meninos no grupo que era a mesma coisa, falar assim, come até o tijolo da parede. E aí, como eu sou muito prevenida, eu já levo uma farmácia comigo. Então, levei Imosec, levei... como é que chama, gente? Aquele Floratil. E levei um monte de coisa, porque assim, a minha mala é tipo... Vocês já ouviram falar na Mary Poppins? Já. Mesma coisa. Então, a Mary Poppins, ela era uma babá uma mágica, babá né? mágica, Que tudo voava, que ela abria, voava. saía. Ela, Era a tia ela Carol vinha da viagem, tia Carol. É tipo a tia Carol da viagem, que se você abrir minha bolsa, tem lá dentro. Sim. E aí, gente, os meninos comiam, eu falei assim, gente, vocês vão passar mal, a gente vai subir o Sinai, não vai dar certo, segue a orientação. Não, Carol, tem nada disso não, a gente é homem, já comemos coisa pior no Brasil, uns podrão pior e tal. Aí, gente, deram 3 dias no Cairo, fomos fazer o canal de Suez, que são quase 8 horas de viagem para pegar o deserto, para chegar lá no Monte Sinai. Quando vê, os meninos começam a dar um suado, começa a suar frio no meio da estrada. Carol do céu, eu preciso parar no banheiro e no deserto tem nada, né? E aí a gente foi, e aí a gente começou a medicar eles. E aí fomos subir o Sinai. Eu falei assim, vocês estão preparados? Vocês vão dar conta de subir? Não, vambora, Carol, vai dar tudo certo. Bora. Só que lá nos beduínos, eles têm a regra deles. E assim, se você perder, já era. E o Monte Sinai, gente, não tem placa, não tem nada não. Você tem 2 paradas, que é a cada 2,5 km, e uma última antes das escadas. E só subindo. Só subindo. Aí você pode subir a pé ou a camelo. Que eu não sei o que é pior. Eu acho que a pé é melhor. E aí, gente, os meninos sumiram no meio do Monte Sinai. E eu comecei a ficar desesperada, eles andando rápido. E eu falei, gente, espera. E tinha... Sumiram pra frente. Sumiram pra frente. Foram subindo. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, se esses beduínos matam eles, o que pode acontecer? E os meninos, não sei o que, aquela confusão toda. Na hora que nós chegamos no topo do Monte Sinai pra subir a escada, eu encontrei os meninos, gente. Eles tinham se perdido porque
eles tinham tido um revertério ali no meio do Monte Sinai e estavam procurando Um um lugar. pra- Só que assim, lá no Monte Sinai, o banheiro é Não, uma fossa deu que um o beduíno piriri. te vende por $1. Aham. Eu encontrei eles, Deu um eles piriri, tiveram um eles, piriri queriam, no meio eles do Sinai. desviaram pra fazer cocô E eu lá, sem achar onde é que esses meninos estavam. E aí a gente... Um grupo inteiro com dor de barriga? Cinco homens. Que Acho que eram bosta. 5 homens do grupo. E aí, 2 eram mais específicos. E aí, esses meninos começaram a tomar medicação toda nossa e tal. E aí passou, a gente chegou em Israel e aí e aí tinha 2 médicos no grupo, e os médicos deram pra eles também os remédios, que eles, no último comprimido, um deles falou comigo assim: "Nó, Carol, ainda bem que você trouxe esses remédios, né? Agora o problema é se você pegar a nossa virose. Como é que você vai fazer?" Ô, gente. Aí falou com Deu 1 hora. Você tava no banheiro. mentira. E onde que você vai achar em Moseque e em Israel? Como que você vai chegar numa E você farmácia? passou sua medicação toda pra ele. Nossa, eu passei muito aperto. Tive que chamar seguro viagem e sobrevivi. Mas um outro que foi interessante. Pagou $1 na fossa. $1.000 ali. Eu pagava qualquer dólar que eles pedissem. Que nossa. Mas foi complicado.